Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu ajudo você a confeccionar esse jogo americano em crochê. A minha peça tem 40 centímetros de diâmetro e eu utilizei 180 gramas de linha Fashion Egito de Tex 900 da Têxtil Piratininga. Essa aqui, olha, eu vou mostrar para você, tem o Tex 900, porém é um fio bem torcido, ele tem 12 fiozinhos bem torcidos e aí ele fica mais fino do que um barbante 6, por exemplo, e isso deixa a peça bem delicada. Então é um fio especial para mesa posta, você precisa conhecer. 100% algodão também. Olha só como fica, a peça fica perfeita, você colocando numa superfície plana, fica retinha a peça, olha, não fica... E nem amassa fácil também, você pode pegar a peça, dobrar, quando você abre, ela não fica toda amarrotada, que olha, fica bem fácil organizar. Utilizei também agulha para crochê 4 mm para trabalhar com a linha Fashion Egito e utilizei a linha Ayla, esse olha, dourado, para fazer esse detalhe. Vou mostrar para você que tem também nas cores natalina, né, vermelho, verde, tradicional, mas eu utilizei o dourado para fazer o detalhe. E para fazer esse detalhe com dourado, eu utilizei a agulha 3,5 mm, para deixar um pouco mais delicado aqui a borda do trabalho. E o fio Ayla, esse Ayla dourado, é 100% poliéster, então você pode utilizar um isqueiro para fazer o arremate, não precisa cola. Você pode queimar a pontinha, mostro para você de forma bem fácil como fazer esse arremate. E utilizei também tesoura e agulha de tapeceiro para fazer os cortes e acabamentos. Na descrição da peça eu vou deixar a lista completa de materiais, vou deixar também a marcação de início de cada uma das voltas para facilitar o seu trabalho. Junto com a lista de materiais eu vou deixar também o telefone, se você quiser saber se na sua cidade tem a linha Fashion Egito de Tex 900, entre em contato, chama lá no WhatsApp. Eu espero que você goste da peça, se gostar, se inscreva aqui no canal, se já é inscrito, ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o trabalho fazendo anel mágico, então veja que eu vou posicionar o fio em cima de 2 dedos e segurar com o polegar. Vou fazer uma volta completa, segurar novamente, vou só posicionar o fio no dedo para trabalhar deixando ele mais próximo do punho. A volta completa está mais na ponta do dedo. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, vou pegar esse fio que vem do novelo e vou fazer uma laçada na agulha. Então veja que eu vou puxar o fio e vou girar a ponta da agulha para formar uma laçada. Tanto faz girar para um lado ou para o outro. Agora, passando com a agulha por cima da primeira volta, veja que eu vou buscar o fio que vem do novelo e vou passar nessa laçada que está na agulha. E se eu girar a mão que está segurando o fio, assim, olha, veja que facilita para passar o fio na laçada que estava na agulha, formando o anel mágico. Dentro do anel mágico, eu vou fazer um total de 14 pontos altos. O primeiro é formado por ponto baixo mais corrente. Então, veja que eu vou introduzir a agulha dentro do anel mágico, para buscar o fio que vem do novelo, formando a segunda laçada. Vou passar o fio nas duas laçadas para formar um ponto baixo, mais uma corrente para completar a altura do primeiro ponto alto. Os próximos 13 pontos altos eu vou fazer laçando o fio na agulha, pegando dentro do anel mágico, vou ajustar para que fique lado a lado, passo de 2 em 2 laçadas para formar cada um dos pontos altos. Esse já é o segundo, os próximos pontos altos também, olha, do mesmo jeito, pegando dentro do anel mágico até completar um total de 14 pontos, contando com esse primeiro que eu fiz formado por ponto baixo mais corrente. Assim, olha, já temos 1, 2, 3, 4. Vou completar 14 pontos. Já estou completando um total de 14 pontos altos, pegando sempre dentro do anel mágico e ajustando para que fique lado a lado, não fique amontoado e ele fique correto na hora que fechar. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pontos altos. E agora eu vou puxar a ponta de fio para fechar o anel mágico. Se ele tiver assim, olha, trançado desse jeito, nessa primeira volta, é interessante você tirar todas as voltas que estejam atrapalhando para ele correr livre e fechar esse anel mágico de forma correta. Então veja que eu vou puxar até ele ajustar, depois eu ajusto os pontos aqui também, puxo mais um pouco, ajusto novamente para que os pontos continuem lado a lado até ele fechar totalmente. Não tente puxar de uma só vez, olha, para fechar ele direitinho aqui no início. Para finalizar a volta, eu vou fazer ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para completar a altura do ponto alto. Lembra? Fiz um ponto baixo mais uma corrente, é nessa corrente que eu vou finalizar a volta, só introduzindo a agulha, vou fazer ponto baixíssimo para finalizar a volta
e assim eu completo então a volta com um total de 14 pontos altos. Essa ponta de fio inicial depois eu faço o arremate, mais na frente eu ensino para você como fazer o arremate da ponta de fio inicial. Só conferindo, olha, temos aqui um total de 14 pontos altos na primeira volta. Vou começar a próxima volta e toda vez é do mesmo jeito. Veja que eu finalizei com um ponto baixíssimo, então para começar a próxima volta, eu vou no próximo ponto, pegando os dois fios assim na parte de cima, vou fazer ponto baixo. Então eu busco o fio para formar a segunda laçada na agulha, depois faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do ponto alto. É nessa corrente que eu finalizo a volta e todo início de volta é do mesmo jeito. Vou laçar o fio na agulha, ainda no mesmo ponto, olha, no mesmo lugar, vou fazer ponto alto. Chama-se ponto de aumento, então temos aqui 2 pontos altos na direção de um ponto só. Vou no próximo ponto, vou fazer 2 pontos também, um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço um aumento de pontos, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo também, 2 pontos altos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. E vou fazer assim por toda a volta, 2 pontos altos em cada um dos pontos de base, no final teremos um total de 28 pontos altos. Já estou completando a volta, fazendo 2 pontos altos em cada um dos 14 pontos que eu fiz na primeira volta. Mas para ficar correto, veja que os últimos 2 pontos ficam exatamente na laçada que eu finalizei a volta anterior. Então, vou fazer aqui 2 pontos altos também. Volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. E vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz após o ponto baixo. Veja que fica um pouco mais imprensado aqui no início da volta. Temos o ponto baixo e a corrente. Então vou introduzir a agulha na corrente e fazer ponto baixíssimo. Assim eu finalizo a volta e esse ponto fica exatamente igual a todos os outros. Finalizo a segunda volta com um total de 28 pontos altos. Vou começar a terceira volta fazendo ponto baixo no próximo ponto. Então veja que eu vou introduzir a agulha, buscar o fio formando a segunda laçada, vou fazer um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Na terceira volta eu vou fazer um ponto alto de intervalo entre os aumentos. Então temos 2 pontos no mesmo lugar, vou fazer um ponto sozinho, e depois faço 2 pontos no mesmo lugar. Um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Um ponto de intervalo, ou seja, um ponto sozinho. 2 pontos no mesmo lugar. Volto no mesmo lugar e faço o segundo. Existem algumas técnicas aqui para você memorizar. Tanto anotar, né, que na terceira volta nós temos um ponto de intervalo entre um aumento e outro, quanto o aumento fica sempre no segundo ponto dos 2 que nós fizemos na volta anterior. Sempre temos 2 pontos no mesmo lugar, então o aumento de pontos, olha, fica sempre na direção do segundo ponto. Isso aqui vai acontecer até o final da volta, sempre na direção do segundo ponto. Outra técnica que eu sempre utilizo é, nós estamos na terceira volta, então o terceiro ponto eu faço no mesmo lugar, ou seja, o primeiro eu faço sozinho, vou fazer o segundo, nós estamos na terceira volta, né? Então o terceiro ponto eu volto no mesmo lugar que eu fiz o último. Também dá certo você contar assim até o final da volta. Na quarta volta, o quarto ponto fica na direção do último. Na quinta volta, assim sucessivamente. Dá certo você utilizar essa técnica também. Mas só recapitulando, então, na terceira volta nós temos um ponto de intervalo, ou seja, um ponto sozinho, e depois faço 2 pontos no mesmo lugar. No final, teremos um total de 42 pontos altos. Vou fazer a volta completa e mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou completando a volta e veja que eu estou fazendo sempre do mesmo jeito. Um ponto alto sozinho e depois faço 2 pontos no mesmo lugar.
eu finalizo a volta com um ponto alto sozinho. Eu comecei fazendo 2 pontos, então, olha, chegando aqui no último ponto, fica sempre nessa laçada onde nós finalizamos a volta anterior. Ele fica um pouquinho diferente, né, na parte de cima do ponto. Nesse ponto eu faço um ponto sozinho e finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto. Então, vou pegar aqui na corrente e fazer ponto baixíssimo para finalizar a terceira volta. Aqui nós temos um total de 42 pontos altos. Vou começar a quarta volta e, como eu disse, início de volta sempre do mesmo jeito. Então, veja que eu vou fazer ponto baixo na direção do próximo ponto, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Na quarta volta, teremos 2 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. Então, temos 2 pontos no mesmo lugar, vou fazer uma sequência com 2 pontos altos de intervalo. Vou no próximo ponto, faço ponto alto sozinho. No próximo, eu faço 2 no mesmo lugar. Veja como coincide de chegar exatamente no segundo ponto dos 2 que fizemos na volta anterior. Então, é uma forma de você conferir se os aumentos estão corretos em todas as voltas. Quando você tiver dúvida, conta para ver se o aumento está caindo certinho na direção do segundo ponto. Vou fazer novamente 2 pontos de intervalo. 1, 2. No próximo ponto, eu faço 2 no mesmo lugar. Olha só, na direção do segundo dos 2 que fizemos juntos na volta anterior. Vou fazer a volta completa, sempre com intervalo de 2 pontos entre um aumento e outro. Estamos na quarta volta. Eu mostro para você como finalizar e começar a próxima também. Já estou completando a volta e veja que eu termino com a sequência de 2 pontos sozinhos, né? A sequência com 2 pontos altos sozinhos para finalizar na corrente que forma os 2 pontos altos que estão juntos no início da volta. Então faço ponto baixíssimo na corrente, finalizando a volta. Terminei a quarta volta e aqui nós temos um total de 56 pontos altos. Vou começar a quinta volta fazendo ponto baixo na direção do próximo ponto alto, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Vou laçar o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Na quinta volta teremos um total de 3 pontos de intervalo entre um aumento e outro, então vou fazer a sequência com 3 pontos altos. 1, 2, 3. No próximo ponto, faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2. Veja que coincide, então, no segundo ponto de base, dos 2 que foram feitos juntos. Novamente, intervalo com 3 pontos altos, isso na quinta volta. 1, 2, 3 pontos sozinhos e faço 2 pontos altos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Vou fazer assim por toda a volta. Mas se você encontrar dificuldade, digamos que colocando numa superfície plana, ele começa a embabadar ou encumbucar, né, como fica formando assim como se fosse um chapéu, dê uma olhadinha nesse vídeo que eu deixei aqui em cima, eu vou deixar ele na descrição também, que eu ensino algumas técnicas para você controlar o formato aqui dos pontos para deixar o trabalho perfeito. Eu vou fazer a volta completa, na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a quinta volta, sempre lembrar de fazer, olha, o último ponto na alça que nós finalizamos a volta anterior para não perder nenhum ponto. E sempre conferir também a quantidade de pontos. Olha, finalizando aqui com ponto baixíssimo na corrente que forma o primeiro ponto alto e assim eu finalizo a quinta volta. Vou começar a próxima volta fazendo ponto baixo mais uma corrente aqui no próximo ponto. Então, faço um ponto baixo, busco o fio, né, formando a segunda laçada, faço um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto. Na sexta volta, eu vou fazer 4 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. Veja que na primeira volta não tem aumento de pontos, na segunda não tem intervalo nenhum entre um aumento e outro, na terceira volta eu fiz um ponto entre um aumento e outro, na quarta volta eu fiz 2 pontos, olha, entre um aumento e outro,
Na quinta volta fiz 3 pontos entre um aumento e outro. Na sexta volta vou fazer 4 pontos. E assim eu vou seguir. Na sétima volta eu vou fazer 5 de intervalo. Na oitava eu vou fazer 6 de intervalo. E na nona volta eu vou fazer 7 pontos de intervalo. Mas vamos lá então. Olha, veja que eu tenho 2 pontos no mesmo lugar. Vou fazer 4 pontos de intervalo. 1, 2, 3, 4 pontos. No próximo ponto faço 2 pontos no mesmo lugar e veja que fica exatamente no segundo ponto dos dois que foram feitos juntos. E se você contar daquele outro jeito também, olha, nós estamos na sexta volta, o sexto ponto fica no mesmo lugar do último. Olha, após o aumento fiz 1, 2, 3, 4, 5, volto no mesmo lugar e faço o sexto ponto. Isso também dá certo se você conferir dessa forma. Eu vou fazer a volta completa sempre do mesmo jeito. 4 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Na hora de finalizar a volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a sexta volta, sempre com 4 pontos altos sozinho, entre um aumento e outro. Veja que eu tenho aqui 2 pontos altos juntos. Sempre bom conferir se está sempre coincidindo aqui com o segundo ponto dos dois que foram feitos na volta anterior. Então fiz 2 pontos, 3, termina exatamente com a sequência de intervalo. Olha, o quarto ponto feito na alça, onde finalizamos a volta anterior. E para finalizar a volta, ponto baixíssimo na corrente que forma o primeiro ponto alto. E assim eu finalizo a sexta volta. Vou começar a sétima volta fazendo ponto baixo, mais uma corrente, olha, no próximo ponto. Exatamente igual começamos todas as voltas. Volto no mesmo lugar e faço ponto alto. Na sétima volta eu vou fazer um total de 5 pontos entre um aumento e outro. Então temos 2 pontos no mesmo lugar, vou fazer a sequência com 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. No próximo ponto, eu faço 2 pontos no mesmo lugar. Faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Novamente, intervalo com 5 pontos altos antes do próximo aumento. 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Então, no próximo ponto, faço 2 pontos no mesmo lugar. 1, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, sétima volta, olha, nós temos então 5 pontos altos de intervalo entre um ponto de aumento e outro, né? Estou fazendo aqui a última sequência com 5 pontos altos após um aumento. Olha, um aumento, 1, 2, 3, 4, vou fazer o quinto ponto alto e vou finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para iniciar a volta. Ele está formando então o primeiro ponto alto, faço ponto baixíssimo. Assim eu finalizo a sétima volta, veja que continua perfeita aqui essa base e nós temos sempre um intervalo de 5 pontos entre um aumento e outro. Olha, aqui estão os aumentos, então temos exatamente 5 pontos de intervalo em todos os intervalos aqui entre um aumento e outro. Finalizei a sétima volta. Vou começar a oitava volta do mesmo jeito das anteriores, fazendo um ponto baixo, mais uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar e faço um ponto alto. Na oitava volta, então, seguindo o mesmo padrão de aumento, temos um total de 6 pontos altos de intervalo entre um aumento e outro. Então, veja que eu vou fazer a sequência completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos de intervalo. No próximo ponto, eu faço 2 pontos altos no mesmo lugar. Sempre conferindo que coincide com o segundo ponto, e você pode contar também da outra forma. Olha, oitava volta, então fiz 6 pontos, o sétimo e o oitavo fica no mesmo ponto de base.
Novamente, 6 pontos altos, vou fazer a sequência, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de intervalo, faço o próximo aumento. E assim eu vou seguir por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo exatamente a sequência de pontos entre um aumento e outro. Olha, eu vou conferir aqui para você ver a última sequência. Então, após o último aumento de pontos, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Finalizo com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para começar a volta. E assim eu finalizo a 8ª volta. Vou começar a 9ª volta fazendo ponto baixo no próximo ponto. E em seguida faço uma corrente para dar a altura do primeiro ponto alto. Volto no mesmo lugar, faço ponto alto. E na 9ª volta eu vou fazer um intervalo com 7 pontos altos entre um aumento e outro. Vai dar certinho, olha, fazer o aumento no segundo ponto alto dos dois que eu fiz junto na volta anterior. Vou fazer aqui a sequência para você ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos de intervalo. No próximo ponto, eu faço 2 pontos, então, no mesmo lugar. Faço um ponto alto, volto no mesmo lugar e faço o segundo ponto alto e vou repetir essa sequência por toda a volta, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos de intervalo entre um aumento e outro. E você pode conferir em todas as voltas, olha, que o aumento de ponto fica sempre no segundo ponto dos dois que fizemos juntos na volta anterior. Vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a 9ª volta, fazendo 7 pontos de intervalo entre um aumento e outro. Sempre do mesmo jeito, tem que conferir sempre essa última sequência, eu sempre bato nessa tecla, porque é comum às vezes esquecer essa laçada aqui para fazer o último ponto alto, tá? Então eu sempre peço para conferir a última sequência, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, então posso finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para começar a volta, né, formando o ponto alto no início da volta, e assim eu completei um total de 9 voltas. Na 9ª volta, nós temos um total de 126 pontos altos, e esse bico de acabamento ele é feito em múltiplo de 18. 126 dividido por 18 dá 7, não sobra nenhum ponto, então não vamos precisar fazer nenhum tipo de adaptação. Se você quiser fazer maior, o total de pontos precisa ser múltiplo de 18, então só vai dar certo com 126, 144 pontos, 162, 180, 198, sempre múltiplo de 18. Se não for múltiplo de 18, se ficar sobrando pontos, né, vai precisar fazer adaptação e o bico fica torto. Então é importante sempre fazer a base com múltiplo de 18, assim o bico de acabamento fica perfeito. A 10ª volta eu vou fazer toda com ponto baixo, não tem aumento, por isso, quando terminar a volta também vamos continuar com 126 pontos baixos, tá? Então, veja que eu finalizei com ponto baixíssimo, vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Dessa vez não vou fazer corrente de espaço. Vou fazer a volta completa assim, olha, com ponto baixo, não vou fazer aumento, mas aqui você precisa prestar atenção para não apertar esse ponto baixo e ficar fechando como se fosse um chapéu. É importante fazer todos os pontos com a mesma distância que você já vem fazendo os pontos altos. Assim, ele vai ficar firme aqui para fazer o bico de acabamento, mas não vai ficar repuxando para fechar como se fosse um chapéu. Se isso acontecer, desmancha a volta de ponto baixo e faça ela um pouco mais solta que não vai ficar repuxando. Não tem aumento de pontos, só ponto baixo em cima de cada um dos pontos altos. Vou fazer assim a volta completa. Já estou completando a volta, fazendo ponto baixo em todos os pontos. Não tem aumento de pontos, então vou completar um total de 126 pontos baixos. Aqui, olha, veja que eu vou finalizar
fazendo ponto baixíssimo no ponto que eu iniciei. Eu fiz ponto baixo nesse ponto, então vou introduzir a agulha aqui no mesmo lugar, nesse ponto baixo, e fazer ponto baixíssimo. Assim, eu finalizo a volta com um total de 126 pontos baixos. Eu vou aproveitar e mostrar aqui para você com quantos centímetros ficou a base que eu fiz. Olha, 26 centímetros de diâmetro, mas pode ser que fique um pouco menor, pode ser que fique um pouco maior, vai ficar diferente de acordo com seus pontos. Se for um pouco mais apertado, fica menor com essa mesma quantidade de voltas. Se for um pouco maior os seus pontos, ou se fizer com uma agulha de numeração maior, com um tipo de fio diferente, por exemplo, vai dar diferença aqui no tamanho também. Agora eu vou começar a trabalhar as alças para o bico de acabamento. E veja que eu vou fazer ponto baixo no próximo ponto, eu finalizei nesse ponto, então vou no próximo e faço um ponto baixo. Vou fazer uma alça menor com 2 correntes, pulando somente um ponto, vou prender com ponto baixo no próximo. E agora eu vou fazer uma alça maior com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Dessa vez eu vou pular 3 pontos, 1, 2, 3, vou prender com ponto baixo no próximo, ou seja, no 4º ponto. Agora eu vou fazer uma sequência com 7 alças menores, assim, só com 2 correntes, pulando um ponto. Na verdade, quando eu completar a volta, teremos aqui também uma sequência com 7 alças, tá? Eu só fiz a última da sequência. Então, 7 alças, todas elas com 2 correntes, pulo um ponto, prendo com ponto baixo no próximo. Assim, olha. Vou no próximo, prendo com ponto baixo. 2 correntes novamente, pulo um ponto, vou no próximo e prendo. Já temos 2 alças, vou fazer 7. 3, 4, 5, 6, 7 alças, todas elas com 2 correntes e sempre pulando um ponto de base. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A cada 7 alças que eu fizer assim com 2 correntes, eu vou fazer uma alça grande com 4 correntes. 1, 2, 3, 4. Vou pular 1, 2, 3, vou no 4º ponto e prendo com ponto baixo. E agora eu vou repetir essa sequência. Olha, a cada 7 alças menores, eu faço uma alça grande com 4 correntes pulando 3 pontos. Então, só fazer do mesmo jeito. Olha, 2 correntes, pula um ponto, prendo com ponto baixo. Faço 7 alças menores e depois repito uma alça grande. Vou fazer a volta completa. No final eu mostro para você que dá certo, não vai sobrar nem faltar ponto, mas eu vou conferir exatamente como ficaram todas as alças e vou dar dicas aí para você que não dá certo chegar no final com a mesma quantidade de alças, tá? Se chegar aqui no final ficar sobrando pontos, dá uma olhadinha que eu vou explicar para você aqui alguns truques. Já estou completando a volta fazendo sempre do mesmo jeito, olha, 7 alças menores com 2 correntes e uma alça maior com 4 correntes. Aqui eu vou fazer a última sequência e precisa dar certo, um total de 7 alças. Já fiz uma, vou fazer a segunda alça também, olha, pulando somente um ponto, 2 correntes, pulando um ponto faço a terceira alça, 2 correntes, pulando um ponto vou fazer a 4ª alça, 2 correntes, pulando um ponto vou fazer a 5ª alça, e agora, quando eu fizer a 6ª alça, eu já vou finalizar a volta, porque já tenho a 7ª alça pronta, olha, sobrou só um ponto para pular e fazer essa última sequência. Antes de finalizar, deixa eu mostrar para você que se não tiver dado certo aí no seu. Eu tenho um total de 7 alças grandes assim com 4 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alças grandes. E se não deu certo chegar aqui com a mesma quantidade de alças, verifique se nas alças grandes você realmente pulou 3 pontos, se você realmente fez um total de 7 alças menores aqui entre uma alça e outra, pode ser que em algum fique só 6 alças ou faça 8, então tem que conferir se realmente está tudo correto antes de desmanchar ou entender que não deu certo, tá? Verifique todos os espaços, confira todos. Todas as alças menores precisam ser feitas
pulando somente um ponto. Todas as alças maiores pulando 3 pontos. E tem que ter sempre a mesma quantidade, 7 alças menores entre uma alça maior e outra. Agora eu vou mostrar para você como finalizar então a última alça. Eu não vou fazer a alça com 2 correntes. Veja que eu vou fazer uma corrente, vou introduzir a agulha no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, vou buscar o fio, formando 2 laçadas, vou alongar um pouco mais e vou passar o fio nas 2 laçadas para formar um ponto baixo. Assim eu formo a alça e fico na metade da alça para começar a próxima volta. Agora eu vou introduzir a agulha dentro dessa última alça, olha, nessa que eu terminei de fazer. Vou buscar o fio para formar novamente 2 laçadas e vou fazer ponto baixo, ou seja, esse ponto baixo vai ficar na metade da alça. Agora ele até aperta um pouco mais, deixando essa alça realmente visível. Vou fazer 2 correntes de espaço para formar uma alça menor e vou prender com ponto baixo na próxima alça, que também é uma alça com 2 correntes. Pronto, olha, temos aqui uma alça começando a próxima volta. Logo à frente nós temos uma alça com 4 correntes, e aqui eu vou fazer um total de 9 pontos altos. Então veja que após esse ponto baixo, vou só laçar o fio na agulha, pegando dentro da alça, eu vou fazer a primeira fase do ponto alto deixando bem ajustado. Se eu puxar assim, esse ponto vai ficar bem feio aqui dentro dessa alça. Então, a primeira fase eu deixo a agulha bem próximo da alça para deixar essa primeira fase bem apertada. Agora eu alongo um pouco mais e completo o ponto alto. Assim, olha, essa primeira parte do ponto alto fica apertado aqui na alça e ele não fica todo solto, frouxo aqui junto com os outros. Preciso fazer 9, então os próximos também eu faço do mesmo jeito. A primeira fase um pouco mais apertada, depois eu alongo um pouco mais para completar a altura do ponto alto. E sempre ajustando também, olha, para que fique lado a lado esses pontos e não fiquem amontoados. Vou completar um total de 9 pontos dentro dessa alça. Completando um total de 9 pontos altos, deixa eu conferir todos eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou prender com ponto baixo na primeira alça de 2 correntes que nós temos logo à frente. Fica bem próximo aqui mesmo dessa alça que eu terminei de fazer os pontos. E assim, olha, eu faço então os 9 pontos altos nessa alça com 4 correntes. Nas alças menores, após prender com ponto baixo na primeira, eu vou fazer alças com 2 correntes também. 2 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo na próxima. Sempre 2 correntes até chegar na alça grande, olha, sempre prendendo com ponto baixo. 2 correntes, prendo com ponto baixo na próxima. Não se preocupe se ela não ficar assim, olha, armadinha aqui nessa volta que estamos fazendo. Igual essa aqui, não está aberta, então quando eu faço o ponto baixo para prender a alça, ele já puxa e deixa a alça bem aparente, olha. 2 correntes. Vou prender na última alça menor. Então, temos um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças menores com 2 correntes. Sem fazer corrente de espaço, logo à frente nós temos uma alça com 4 correntes, então aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos novamente. Mesmo jeito, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos e prendo com ponto baixo na próxima alça menor. E vou fazer assim por toda a volta. No final eu mostro para você o resultado, ensino como finalizar e começar a próxima volta também. Já estou completando a volta e toda vez que vou finalizar a volta é exatamente igual à volta anterior. Veja que eu vou prender aqui a penúltima alça. Quando chega na última alça eu vou fazer deixando o fio na posição de começar a próxima volta. Então faço só uma corrente. Vou introduzir a agulha no ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Vou buscar o fio, formando a segunda laçada para fazer um ponto baixo. Olha, eu vou alongar um pouquinho mais, completar um ponto baixo.
Pegando dentro do mesmo espaço, faço ponto baixo novamente. Assim já fica na posição de começar a próxima volta. Mas veja que eu finalizei essa volta e entre um leque e outro nós temos um total de 6 alças menores. E em cada um dos leques nós temos 9 pontos altos, temos 7 leques aqui no trabalho. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 leques. Finalizei então mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para formar uma alça menor e prendo com ponto baixo na alça que nós temos logo à frente. Agora eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 4 pontos altos aqui, olha, nesse leque que nós temos com 9. Vou prender com ponto baixo no 5º ponto, ou seja, temos 9, fica 4 para cada lado. Prendi com ponto baixo no ponto do meio. Novamente alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo na primeira das 6 alças que nós temos logo à frente. Ficou assim. Na direção das alças menores, eu vou continuar fazendo alça menor, sempre com 2 correntes. 1, 2, prendo com ponto baixo na alça logo à frente. Então, olha, fiz a primeira, sempre com 2 correntes, prendendo com ponto baixo, 2. Veja que vai diminuindo a quantidade de alças, né? Vamos aumentando a quantidade de voltas, vou diminuindo a quantidade de alças até terminar só com uma alça. Olha, eu vou prender aqui na última alça. Temos 1, 2, 3, 4, 5 alças menores. Aqui na direção do leque vou repetir. Alça com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou prender no 5º ponto. Então, 1, 2, 3, 4. Prendo no ponto do meio. Novamente alça com 5 correntes. 4, 5. Prendo com ponto baixo na primeira alça. Veja que completei então novamente a sequência. E assim eu vou seguir repetindo por toda a volta. Já estou completando a volta e, como eu disse, final de volta sempre do mesmo jeito. Vou fazer aqui a penúltima alça. Na última eu faço só com uma corrente e faço ponto baixo aqui no ponto que eu iniciei a volta, ou seja, pegando no ponto baixo, vou fazer ponto baixo novamente. E para deixar bem centralizado, eu faço ponto baixo pegando dentro dessa alça e já fica na posição para começar a próxima volta. Ficou assim, olha, mais uma volta completa. Para começar a próxima volta, eu vou fazer 2 correntes e prendo com ponto baixo na alça menor. Logo à frente nós temos uma sequência com 2 alças com 5 correntes cada uma. Em cada uma delas eu vou trabalhar 9 pontos altos. Do mesmo jeito que fizemos aqui, olha, no leque da volta, da penúltima volta. Então, ponto alto sempre apertando bem esse início aqui do ponto alto para ele não ficar todo solto na alça. Vou fazer um total de 9 pontos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sempre ajustando para caber todos os pontos aqui. Vou refazer aqui o último ponto. 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Logo à frente temos novamente alça com 5 correntes. Não vou fazer nada, nem corrente de espaço, vou só fazer 9 pontos altos aqui também. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos também, olha. Então, fiz 9 pontos altos na primeira alça, 9 pontos na segunda. Prendo com ponto baixo na primeira alça,
e sigo fazendo alças menores com 2 correntes até chegar na alça com 5 correntes novamente. Então, temos uma alça pequena, 2, 3, 4 alças menores. E agora, só repetir, olha, esses 2 leques aqui nas alças que nós temos logo à frente. E assim eu vou repetir por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando no final da volta e aqui, olha, do mesmo jeito. Sempre que vou finalizar uma volta, faço somente uma corrente e faço ponto baixo no ponto que eu fiz para iniciar a volta. Então, aqui eu vou buscar o fio, alongo um pouquinho mais, faço um ponto baixo e para deixar pronto para começar a próxima volta, eu faço um ponto baixo pegando aqui dentro dessa mesma alça e assim, olha, eu finalizo mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes. Aqui tem que prestar bastante atenção para não seguir direto para a alça grande, tá? Temos sempre uma alça menor logo à frente, então 2 correntes e prendo com ponto baixo na alça menor. Agora eu vou fazer a alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa vez, olha, eu vou deixar sobrando 3 pontos e vou prender com ponto baixo. Então, eu preciso pular 1, 2, 3, 4, 5 pontos, prendo no 6º ponto de base, tá? Dessa vez, então, a alça prendendo no 6º ponto, desse total de 9 pontos, sobraram 3. Vou fazer 2 correntes, vou pular um ponto, prendo no próximo. Isso aqui é a primeira alça, veja que eu pulei somente um ponto. Vou fazer 2 correntes novamente e nessa alça do meio vou pular 2 pontos, ou seja, o último ponto desse leque e o primeiro do próximo e prendo no 2º ponto então do próximo leque. Mas contando assim, olha, eu pulei 2 pontos para essa segunda alça. Para a terceira alça, faço 2 correntes, pulo somente um ponto e prendo com ponto baixo novamente. Então veja que sobraram 5 pontos novamente nesse próximo leque. Aqui eu vou fazer uma alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5 e prendo com ponto baixo na primeira alça menor. Vou mostrar aqui direitinho então como ficou a sequência. Após começar a volta com uma alça menor prendendo com ponto baixo, fiz uma alça com 5 correntes e pulei 5 pontos, prendi com ponto baixo. Uma alça menor pulando somente um ponto, prendi com ponto baixo, novamente alça com 2 correntes, pulei 2 pontos. Aqui, olha, o último de um leque, o primeiro do outro, prendi com ponto baixo, a terceira alça pulando só um ponto. A quarta alça com 5 correntes, nesse caso pulando 5 pontos de base. Eu vou fazer exatamente assim na direção de todos esses leques. Aqui nas alças menores eu continuo fazendo alça com 2 correntes, prendendo com ponto baixo nas alças da volta anterior. Chegando aqui na direção do leque, vou repetir. Alça com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo. Se você fez tudo correto nos leques, sobram 3 pontos aqui desse primeiro leque. Alça com 2 correntes, pulo somente um ponto, prendo com ponto baixo. Na segunda alça menor, com 2 correntes, eu pulo 2 pontos e prendo com ponto baixo. Faço a terceira alça com 2 correntes, pulando somente um ponto, prendo com ponto baixo. Alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Prendo com ponto baixo na primeira alça menor que fica entre os leques. Olha como vai ficando aqui então na direção dos leques. Agora na ponta nós temos 3 alças menores. Entre um leque e outro também temos 3 alças menores. Vou fazer assim por toda a volta. Já estou finalizando a volta. Aqui, olha, vai ficar também com 3 alças menores, então vou finalizar a volta exatamente como finalizei as anteriores, fazendo um ponto baixo. E faço ponto baixo dentro da alça aqui para deixar pronto para o início da próxima volta. Então, entre um leque e outro, nós temos 3 alças menores. No topo de cada um desses leques, nós temos também 3 alças menores, levando em consideração que nós temos um leque formado com 2 alças, tá? Finalizei assim mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes para formar uma alça menor, prendo com ponto baixo na alça que nós temos logo à frente
E agora, faço 9 pontos altos na alça com 5 correntes, ou seja, repetição das voltas anteriores, né? Só muda aqui a quantidade de alças que nós temos, tanto alças menores quanto a posição das alças, mas eu trabalho sempre a mesma quantidade de pontos altos. Então, olha, já estou no terceiro ponto, vou trabalhar 9 pontos altos. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou prender com ponto baixo na primeira das 3 alças menores. Vou fazer alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. Alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo na última alça menor. Ficou assim, olha, 2 alças menores agora aqui no topo. Logo à frente temos alça com 5 correntes, então aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos novamente. Completando, olha, um total de 9 pontos altos nessa alça também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prendo com ponto baixo na alça menor que nós temos logo à frente. Ficou assim, olha, então, na direção dos leques. Aqui na direção das alças menores, vou fazer do mesmo jeito. Alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo na alça de 2 correntes que nós temos na volta anterior. Novamente, alça com 2 correntes, prendo com ponto baixo. Chegando na alça com 5 correntes, vou trabalhar 9 pontos altos. E vou seguir repetindo assim por toda a volta. Já estou completando a volta, veja que eu estou fazendo os leques sempre com 9 pontos altos. Vou prender com ponto baixo e após prender com ponto baixo esse leque, eu já vou fazer a finalização da volta. Então vou fazer só uma corrente de espaço e vou fazer o ponto baixo pegando no ponto que eu fiz para iniciar a volta. E já vou deixar o ponto baixo então na metade da alça para começar a próxima volta, mas veja, olha, fazendo esse ponto baixo, eu já finalizo assim mais uma volta. Vou começar a próxima volta fazendo 2 correntes, vou prender com ponto baixo na próxima alça, e essa próxima volta de alças é bem similar à penúltima volta, né? A volta que nós fizemos com alça. Veja que eu vou fazer 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Vou pular 5 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, vou prender com ponto baixo no próximo. Assim ficam sobrando 3 pontos aqui nesse primeiro leque. Vou fazer uma alça com 2 correntes, pulo somente um ponto e prendo com ponto baixo. Alça com 2 correntes novamente. E agora vou prender com ponto baixo na alça que nós temos logo à frente. Veja que eu vou pular um ponto, pulo esse ponto baixo também, prendo com ponto baixo na alça. Ficou assim, olha. Seguindo, vou fazer 2 correntes de espaço, prendo com ponto baixo na alça, 2 correntes de espaço, vou pular o primeiro ponto do leque, prendo com ponto baixo no segundo ponto. 2 correntes novamente para fazer mais uma alça menor, pulo somente um ponto e prendo com ponto baixo. Veja que eu completei um total de 5 alças. Dessas menores, né, com 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E ficaram sobrando 5 pontos de base. Aqui eu vou fazer uma alça com 5 correntes. 2, 3, 4, 5. E prendo com ponto baixo na próxima alça. 2 correntes de espaço para fazer uma alça menor. E prendo com ponto baixo na alça que nós temos logo à frente. Repetindo então as alças aqui na direção do leque, para não sobrar nenhuma dúvida, veja que eu vou fazer alça com 5 correntes, 3, 4, 5, vou pular 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, prendo com ponto baixo no sexto ponto, sobraram 3 novamente. Alça com 2 correntes, pulo somente um ponto, prendo com ponto baixo. Alça com 2 correntes, essa é a segunda alça, então prendo na alça que nós temos logo à frente. Alça com 2 correntes novamente, prendo com ponto baixo na próxima alça. Alça com 2 correntes, essa já é a quarta alça, vou pular um ponto do leque, prendo no segundo. Alça com 2 correntes, pulo um ponto, prendo com ponto baixo.
5 alças, 1, 2, 3, 4, 5, então faço uma alça com 5 correntes, 2, 3, 4, 5, e prendo com ponto baixo na próxima alça. Agora é só seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta e dessa vez, olha, eu vou finalizar logo após as 5 correntes, porque já temos aqui a alça com 2 correntes logo à frente, então é só fazer ponto baixíssimo, aqui no ponto baixo que foi feito para iniciar a volta, vou introduzir a agulha, fazer ponto baixíssimo, passando então em todas as laçadas, e assim eu completo a volta. Nós temos então alça com 5 correntes, e aqui nós temos um total de 5 alças menores. Entre um leque e outro, somente uma alça, e aqui também, olha, termina só com uma alça entre esses dois leques também. Vou começar a próxima volta e logo à frente nós temos uma alça com 2 correntes. Então eu vou fazer ponto baixíssimo na direção da primeira alça, veja que eu introduzo a agulha de cima para baixo, faço ponto baixíssimo, e agora pegando dentro da alça, faço ponto baixo. Assim essa alça aqui, olha, esse ponto fica bem centralizado. Logo à frente nós temos uma alça com 5 correntes, e aqui eu vou trabalhar 9 pontos altos, exatamente igual fizemos nos leques anteriores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. Ficou assim. Logo à frente nós temos uma sequência com 5 alças menores. Veja que eu vou prender com ponto baixo no meio aqui na metade da primeira alça. E agora eu vou seguir fazendo ponto baixo até chegar na metade da última alça. Então, na direção dos pontos baixos, eu vou fazer ponto baixo também. Então, faço ponto baixo na direção do ponto baixo. Nas próximas 3 alças, eu vou fazer 2 pontos baixos na direção da alça. Então, pegando assim dentro da alça, faço 1, 2. Em cima do ponto baixo, faço ponto baixo também. Na próxima alça, faço 2 pontos baixos. E ponto baixo em cima do próximo ponto baixo. Mais uma alça, então faço ponto baixo aqui, são 2. Ponto baixo em cima do próximo ponto. Cheguei na última alça, então aqui eu faço somente um ponto baixo. Ficou assim, olha, um ponto baixo na primeira alça, depois eu segui fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, 2 no espaço de 2 correntes. Pode ver que eu fiz exatamente igual em todas as alças. Depois desse ponto baixo aqui na metade da última alça menor, eu vou fazer a sequência com 9 pontos altos na alça com 5 correntes. Então aqui é só repetir, olha, 9 pontos altos. 1, vou fazer 9. Completando, olha, um total de 9 pontos altos. Aqui nessa alça temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Temos só uma alça com 2 correntes aqui entre esses leques, então vou fazer ponto baixo e já vou seguir para a próxima alça, fazendo novamente 9 pontos altos. Mas deixa eu mostrar aqui para você como ficou então na direção desse leque, olha. Veja que eu fiz 9 pontos altos, depois eu fiz uma sequência com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos baixos. Sendo um ponto na primeira alça, ponto baixo em cima de ponto, 2 no espaço de 2 correntes, um ponto baixo na última alça. Eu vou repetir essa sequência aqui em todos os leques. Na hora de finalizar, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo o último leque. E aqui, olha, após o ponto alto, eu vou fazer a finalização com agulha de tapeceiro para deixar bem discreto. Se você não tem agulha de tapeceiro, é só fazer ponto baixíssimo, pegando aqui no ponto baixo, olha, faça ponto baixíssimo, pegando de cima para baixo. Depois é só cortar o fio, passar ele para o avesso da peça, amarrar bem e cortar as sobras. Veja que eu já terminei a peça, né, sem o arremate ainda, mas aqui eu vou fazer a finalização, como eu disse, com agulha de tapeceiro para deixar bem discreto. Então, após o último ponto alto, não faço o ponto baixíssimo. Eu vou cortar, deixando uma sobra aqui suficiente para fazer o arremate com segurança.
Vou utilizar uma agulha de tapeceiro número 14 e aqui, olha, veja que eu vou tirar ele completamente, então, do último ponto. Vou colocar o fio na agulha de tapeceiro. E com a agulha de tapeceiro, vou pular o ponto baixo, vou pegar em cima do primeiro ponto alto dos 9 que eu tenho aqui no leque logo à frente. Vou pegar, olha, pegando os 2 fios na parte de cima. E agora, pegando os 2 fios aqui de cima para baixo no último ponto. Vou passar o fio dentro do ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, saindo com a agulha no avesso da peça. Agora é só ajustar bem o ponto, aqui, olha, na parte de cima da peça, para que ele fique igual a todos os outros. No avesso da peça é bem fácil, só costurar um pouco mais para baixo aqui para chegar na direção da alça, e nós temos aqui o acúmulo de pontos nessa alça, né? Temos 9 pontos, aqui fica fácil esconder o fio, deixar ele bem seguro. Então veja que eu vou costurar em uma direção, não precisa nem sair no último ponto. Depois é só pular um ponto e voltar costurando na direção contrária. Veja que eu vou pegar aqui o último ponto, mas tanto faz, pode pegar o próximo, por exemplo, não precisa ser exatamente todos os pontos aqui. E não vou sair até o final novamente, vou sair aqui, olha, um pouquinho antes, vou puxar o fio. Não aperta muito para não repuxar os pontos que nós temos aqui nesse acúmulo de pontos, só cortar a sobra, não precisa amarrar. Se você quiser, pode dividir em 2, amarrar bem para cortar a sobra, mas para não fazer volume, não precisa amarrar e ele não vai ficar soltando também. Foi costurado em 2 direções, né, então ele já fica certinho. E assim, olha, eu terminei a peça aqui sem ainda fazer os detalhes com o dourado, mas ainda tem aqui a ponta de fio inicial. Eu vou mostrar aqui para você que eu vou fazer o arremate também do mesmo jeito. Vou só colocar na agulha de tapeceiro. E eu vou continuar costurando ele aqui no acúmulo de pontos. Eu posso inclusive pular um ponto e voltar costurando aqui no sentido contrário de onde foi feito esse anel mágico. Nós temos os pontos aqui do início, né, do trabalho, então só costurar, olha, pode pular um ponto, depois pular mais um ponto aqui e seguir costurando, depois pode pular o ponto e voltar costurando no sentido oposto para depois cortar a sobra. Fiz o arremate das pontas de fio e agora fica faltando somente aplicar aqui o ayla dourado, né, para dar um detalhe aqui nesse final. Então, olha, eu vou utilizar ayla dourado, mas tem ele também vermelho, tem várias outras cores. Eu trouxe aqui o vermelho e o verde para você ver os tons que combinam bastante com a data Natal, né, então acho que fica bem interessante. Mas eu vou utilizar o ayla dourado para fazer esse arremate. Para fazer esse detalhe, eu vou utilizar uma agulha de numeração mais fina. Aqui, na hora de trabalhar na peça, eu utilizei a agulha 4, então vou utilizar a 3,5, mas pode ser a 3 também, que fica bem interessante aqui, sem desgastar muito o alto dos pontos. E para esse arremate ficar perfeito, eu vou começar no ponto baixo que fica entre um leque e outro. Se começar em outro local aqui, fica difícil fazer o arremate e deixar discreto. Então, veja que eu vou introduzir a agulha no ponto baixo que fica entre um leque e outro, vou deixar uma sobra suficiente aqui do fio para fazer o arremate com segurança, vou buscar o fio puxando forma uma laçada. Agora vou introduzir a agulha no alto do primeiro ponto dos 9 que eu tenho no leque logo à frente, vou buscar o fio e passar também na laçada. Agora vou mudar um pouco a forma de fazer, veja que eu vou fazer uma corrente pegando por cima aqui, olha, pela parte de cima do trabalho faço uma corrente. Vou no próximo ponto, pegando dentro do ponto alto, assim os 2 fios, faço o ponto baixíssimo. Uma corrente pegando por fora, um ponto baixíssimo pegando em cima do ponto. Uma corrente por fora, um ponto baixíssimo. Vou seguir assim, olha, até chegar no ponto baixo que fica entre um leque e outro. Veja que eu estou fazendo em todos os pontos e preciso intercalar toda vez, olha, um baixíssimo, uma corrente. Um baixíssimo, uma corrente. Chegando aqui nos pontos baixos, eu vou fazer do mesmo jeito, olha. Baixíssimo, corrente, em cada um dos pontos. Baixíssimo, corrente. Veja que eu sigo fazendo do mesmo jeito até chegar aqui, olha, na divisão entre um leque e outro, nesse ponto baixo, no mesmo ponto que nós iniciamos assim, a volta, tá? Eu vou seguir fazendo sempre do mesmo jeito.
Já estou quase chegando aqui, olha, no ponto baixo que fica entre os leques, esse ponto baixo sozinho. Então, veja que eu vou fazer, olha, até chegar no último ponto alto, fazendo uma corrente, ponto baixíssimo. Quando chega no último ponto alto, fiz o ponto baixíssimo, não faço a corrente. Vou direto para o ponto baixo e faço o ponto baixíssimo também. E vou no primeiro ponto alto do próximo leque e faço ponto baixíssimo. Veja que eu não fiz corrente após fazer o ponto baixíssimo no último ponto, tá? Então fiz uma sequência com 3 pontos baixíssimos, no último ponto alto, no ponto baixo e no primeiro ponto alto. Aqui, olha, veja como vai ficando aqui esse detalhe na peça. O restante aqui eu vou seguir repetindo. Depois que eu fiz o ponto baixíssimo no primeiro ponto alto, eu faço uma corrente, faço ponto baixíssimo. Uma corrente, ponto baixíssimo. Só quando chega na divisão entre esses leques aqui, olha, é que eu faço ponto baixíssimo, baixíssimo e baixíssimo novamente, tá? Vou seguir repetindo então por toda a volta. Na hora de finalizar eu mostro para você como deixar perfeito esse acabamento. Já estou finalizando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, uma corrente, um ponto baixíssimo, uma corrente, chega no último ponto alto, vou fazer ponto baixíssimo. E aqui eu não faço mais a corrente de espaço. Eu vou alongar o fio e vou cortar para fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Mas veja que eu vou cortar já com o isqueiro, né, para não ficar desmanchando aqui, não perder toda a volta. Se você cortar aqui com a tesoura, corre o risco desse fio desmanchar e você ter que refazer toda a volta. Ele desmancha muito rápido, então vou cortar com o isqueiro mesmo, olha. Não precisa puxar muito, deixa ele cortar totalmente. E agora eu vou tirar e vou fazer esse arremate com a agulha de tapeceiro para ficar exatamente igual a todos os outros pontos. Por isso eu comecei aqui no ponto baixo e não na corrente de espaço, né, para que esse ponto fique igual. Vou colocar aqui então na agulha de tapeceiro. E eu vou utilizar o fundo da agulha para facilitar, para não ficar costurando pela metade do fio e dificultar. Então veja que eu vou pegar no ponto que eu iniciei a volta, tem os 2 fios assim, às vezes ele fica mais solto porque a ponta ainda está solta aqui. Mas é só puxar a ponta aqui no final que ele ajusta. Vou pegar os 2 fios aqui na parte de cima, passar a agulha de um lado para o outro. Agora eu vou passar dentro do ponto baixíssimo, saindo com a agulha lá para o avesso. Olha, dentro do ponto baixíssimo, dentro do ponto também, saindo com a agulha no avesso da peça. E aqui eu vou formar então o último ponto baixíssimo, olha. Vai ficar exatamente igual o que nós temos aqui na curva de todas as entre os leques. No avesso da peça eu vou só fazer um único nó. Esse nó não vai servir para apertar ele totalmente, só é para fixar aqui um pouquinho para não ficar soltando. E agora eu vou seguir costurando esse fio nesse acúmulo de pontos baixos que nós temos aqui na peça. Então veja que eu vou passar dentro dos pontos, também com o fundo da agulha para facilitar. Vou costurando ele aqui no alto desses pontos, passando assim, olha, para depois fazer o arremate final ali com o isqueiro também. Eu sempre utilizo o fundo da agulha para não ficar costurando pela metade o fio, e às vezes ele costura só um fiozinho, aí ele puxa, não passa totalmente, fica atrapalhando o ponto que já está pronto. Então veja que eu vou passar ele aqui por mais alguns pontos. Como a pontinha dele foi queimada, às vezes dificulta um pouquinho passar, olha. Mas veja que eu passei aqui uma boa distância, vou fazer igual com esse outro também. Então vou fazer o arremate desse aqui, porque com a outra ponta eu vou fazer do mesmo jeito. Primeiro, olha, veja que eu vou segurar e vou cortar deixando um pouquinho ainda, não vou queimar ele totalmente. Vou deixar uma ponta. Agora eu vou queimar essa ponta, mas eu não vou utilizar o dedo aqui para fazer o arremate, tá? Eu vou utilizar o fundo do isqueiro para colar ele aqui nos outros pontos. Olha, eu vou derreter ele um pouquinho. Quando ele derrete, eu colo ele nos outros pontos. Assim ele não solta, então ele fica colado porque ele derrete totalmente igual por ser 100% poliéster. Com essa outra pontinha de fio eu vou fazer do mesmo jeito. Fiz o arremate da ponta de fio.
Agora eu vou fazer o detalhe aqui na parte de dentro. Você pode fazer tanto na última volta de ponto alto, quanto na volta de ponto baixo. Você pode escolher um dos dois locais e fazer o arremate, né? Fazer esse detalhe com o fio dourado. Eu vou fazer na última volta de ponto alto, assim fica sobrando aqui esse detalhe do ponto baixo, como se fizesse parte do bico de acabamento e não da base. Aqui a forma de fazer é bem parecida. Veja que eu vou deixar uma sobra suficiente para fazer o arremate com segurança. Vou posicionar a mão no avesso e vou introduzir a agulha em um dos pontos, olha, no topo do ponto, onde foi feito o ponto baixo. Só introduzir a agulha, vou buscar o fio, puxando para a parte de cima, forma uma laçada. Vou no próximo ponto, busco o fio, puxo para a parte de cima também, passo na laçada. Aqui, olha, você tem que direcionar para que essa laçada fique com a distância que tem o ponto alto, senão vai ficar repuxando e vai ficar franzindo aqui depois que você colocar esse detalhe, tá? Então, se você apertar muito o ponto aqui, ele vai ficar repuxando e vai ficar mais fechado, não vai ficar retinho aí na mesa. Então, tem que tomar esse cuidado. Veja que eu estou segurando também, olha, na parte mais estreita, facilita mais para posicionar a mão aqui para colocar esse fio, tá? Se você segurar o contrário, fazendo na direção contrária, dificulta um pouco mais. Mas veja que eu só vou pegando aqui no alto do ponto, busco o fio, passo em todas as laçadas. Vou no alto do ponto, introduzo a agulha e busco o fio. É bem fácil fazer esse detalhe aqui. Só na hora de fazer o arremate aqui é parecido com o que nós fizemos aqui na parte de cima. Então vou fazer a volta completa. Já estou finalizando a volta e veja que eu não vou fazer no mesmo ponto que eu iniciei a volta aqui. Eu vou alongar o fio. Vou cortar para fazer o arremate com agulha de tapeceiro e aqui eu vou utilizar as mesmas técnicas. Olha, veja que eu vou cortar com o isqueiro, não vou cortar com a tesoura. Vou fazer o restante do arremate com agulha de tapeceiro e depois eu queimo as pontinhas dele com o isqueiro lá no avesso da peça. Então veja que eu vou colocar o fio na agulha, vou fazer do mesmo jeito, olha, utilizando o fundo da agulha, pego os dois fios aqui que formam o primeiro ponto. Eu sempre torço um pouquinho a agulha, giro ela, né, na hora de passar, para passar mais fácil. Olha, veja que eu vou introduzir no último ponto baixo, olha, para passar ele para o avesso da peça, no último ponto, saindo no avesso, eu giro ela um pouquinho, para ele passar mais fácil o fio lá para o avesso. Olha. É só puxar a pontinha de fio, ajustar aqui para realmente ficar igual, não ficar mais apertado do que os outros. Aqui no avesso da peça, veja que eu vou fazer também do mesmo jeito. Vou fazer apenas um nó, só para fechar aqui o espaço, né, para não ficar aberto onde a gente finalizou. E agora eu vou seguir costurando somente no fio dourado. Veja que eu vou pegar sempre no fio dourado e vou passar ele aqui, fazer uma costura sempre nessa direção. Olha, vindo para cá, a outra ponta eu vou fazer exatamente igual, só que para o outro lado. Então vou passar costurando ele aqui, assim, para não ficar diferente aqui no avesso da peça. Costurar ele bastante aqui para não ficar muito frágil esse arremate. E agora veja que eu vou fazer o arremate com o isqueiro. Depois eu faço exatamente igual com a outra ponta. Mas aqui é igual fizemos com a outra ponta de fio aqui na hora do arremate. Vou cortar, deixando um pedaço ainda para depois terminar de queimar. Eu vou deixar uma pontinha. E agora essa ponta que sobrou eu vou derreter e colar no restante que já tem ali. Vou derreter ele um pouquinho, com o fundo do isqueiro, eu colo ele no próprio fio que já tem aqui, olha. Agora eu vou fazer exatamente igual com essa outra ponta. Finalizei o arremate, veja que fica bem discreto aqui onde eu fiz esse acabamento. Uma das vantagens do Ayla, né, para fazer esse detalhe, é que a gente consegue queimar para colar, então não precisa utilizar cola, né, não precisa comprar um material a mais. Deixa eu mostrar aqui também com quanto ficou de diâmetro essa peça. Deixa eu medir aqui, antes de cortar esse vídeo. Olha, que fica com 40 centímetros.
mas depende muito dos seus pontos, tá? Se você tiver o ponto mais apertado, vai ficar menor. Se você tiver o ponto muito alongado, vai ficar maior. Se você utilizar uma agulha de numeração maior, um barbante mais grosso, vai ficar maior. Se utilizar outro tipo de fio mais fino, naturalmente fica menor também. E mesmo utilizando o mesmo material, pode ser que fique um pouquinho diferente por conta da diferença dos seus pontos. Eu fiz também no verde, né, como eu mostrei para você. Deixa eu mostrar aqui, olha, que fica com o mesmo tamanho por conta dos meus pontos. E aí, só fazer um aquecimento dos punhos que aí os trabalhos ficam exatamente iguais. Eu espero que você tenha feito a sua peça, gostado do resultado. Se fizer, compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag blog do crochê. Eu espero você no próximo vídeo. Um forte abraço!